Esta é a primeira experiência que se faz por iniciativa do curso de pós-graduação em História deste Instituto de Letra, História e Psicologia de Assis. Aproveitando a estada entre nós do professor Nicolau Sevicenko, nós vamos iniciar uma série de gravações, depoimento sobre o trabalho teórico, o trabalho de historiadores. E esta é a nossa primeira entrevista. O entrevistado é o professor Nicolau Sevicenko, como disse, autor de Literatura como Missão, seu livro mais importante, além de outros livros e inúmeros artigos escritos, seja em revistas especializadas, seja em outros órgãos de divulgação. Dr. Nicolau Sevicenko é doutorado pela Universidade de São Paulo e prepara atualmente a sua livre docência para ser defendida na mesma universidade. É nosso conhecido, nosso amigo desta casa de há longo tempo, e hoje veio colaborar na análise ou na banca examinadora de um nosso mestrando. Eu farei então uma primeira pergunta, dividiríamos em três. Uma primeira pergunta ao professor Nicolau Sevicenko, que ele nos contasse a respeito do seu trabalho realizado, sua experiência metodológica realizada principalmente na elaboração desse livro que hoje é bastante conhecido e citado dentro e fora do Brasil, A Literatura como Missão. E o que tem feito até agora, para depois passarmos a uma segunda pergunta. Bom, esse livro Literatura como Missão faz parte de um conjunto de questões que eu me colocava, acredito que a partir da própria experiência da minha geração, vivendo num período que foi marcado sobretudo pelos anos de maior restrição das liberdades e da participação política no país, em que o próprio fato de alguém ser jovem já o colocava como suspeito de ser alguém socialmente mal-vindo numa comunidade que se queria permanentemente paralisada. Eu acho que foi essa questão, sobretudo, que me levou a me preocupar com outras experiências de outras pessoas também preocupadas com o pensar a sua realidade, pensar a sua prática social e tentar desprendê-la de modelos autoritários, de modelos restritivos e, sobretudo, das consequências nefastas em termos de opressão, de discriminação e de obliteração da criatividade que essas experiências obscurantistas significavam. Isso me levou nas minhas pesquisas particularmente a um contexto que era o do Rio de Janeiro no início do século, em que se tinha um quadro bastante parecido, um período de fastígio econômico, de grande crescimento econômico no país, de volumosos investimentos exteriores dentro do país, mas ao mesmo tempo marcado por um forte estilo de autoritarismo político, de conservadorismo das instituições e de limitação extrema à participação política. O Rio de Janeiro me pareceu, em particular, significativo porque era o palco onde esses dois limites se encontravam, a máxima riqueza e o centro das decisões políticas, com uma experiência dramática de discriminação social, de marginalização das populações pobres no centro da cidade. Me interessava tentar aprender essa experiência a partir de alguns observadores que, ao mesmo tempo, se sentissem envolvidos com esse processo e que pudessem percebê-lo pelos dois ângulos, tanto o ângulo autoritário do centro de decisões políticas sobre o destino do país, quanto sob o ângulo da população submetida a essa injunção e que a recebia como uma vítima.
e foi isso que me levou, em particular, a me interessar por alguns dos escritores do período, particularmente por Lima Barreto e Euclides da Cunha, que me pareceram ser duas pessoas que, com uma capacidade criativa extremamente desenvolvida, com uma qualidade sensível e um estilo literário muito elaborados, foram capazes tanto de captar a situação local quanto conseguir inseri-la no contexto maior da ordem do sistema sociopolítico-econômico do mundo no final do século XIX e começo do século XX. Eu acho que então o meu primeiro movimento foi um movimento de empatia com essas figuras, com esses intelectuais, um movimento mesmo de identificação. E um segundo foi a tentativa de entender a dramaticidade e a angústia daquela experiência, tentar avaliá-la nas suas últimas, mais sensíveis consequências. E por último, eu acredito que a minha maior ambição era tentar, através dessa especulação, lançar luzes sobre a minha própria experiência de vida, a experiência de vida da minha geração, a experiência de vida da sociedade na qual eu me encontrava, na qual eu cresci e me desenvolvi. E eu acho que nas conclusões finais isso pôde me permitir um vislumbre bastante patético das consequências de um país que tem sido incapaz de exercer um esforço de remodelação das suas instituições e dos seus fundamentos sociopolíticos, econômicos, e ao mesmo tempo de propiciar uma maior inserção da população dentro dos processos de decisão, mantendo quase que uma situação pendular entre extremos do autoritarismo e extremos da demagogia, sem que necessariamente se forme com isso um conceito sólido de cidadania, um conceito de democracia baseado na participação enriquecedora de todos os membros da sociedade dentro do conjunto das decisões, com pleno conhecimento de causa sobre cada uma das suas ações. Eu acho que, nesse sentido, a minha pesquisa me ajudou efetivamente a chegar onde eu pretendia, a conhecer um pouco melhor a nossa realidade e de tentar, a partir daí, vislumbrar perspectivas ou estratégias a partir das quais se pudesse formular um plano de mudança. Meu caro Nicolau, eu me esqueci de dizer aqui, hoje é 6 de julho de 1987, estamos fazendo a gravação para depois ficar registrado. Eu faria neste 6 de julho de 1987, então, uma segunda questão, que é um pouco da sua experiência, um relato breve da sua experiência, que eu sei que foi muito rica, e pude acompanhá-lo através de cartas enviadas da corte, de artigos, de uma atividade intensa que você demonstrou ter tido na Inglaterra ainda neste ano. Me parece que ficou um tempo prolongado, né? Foi em 86 e voltou agora em 87. O que você nos diria dessa experiência na Inglaterra? Bom, a experiência foi realmente rica em vários níveis. Eu fui ligado a um projeto de formação de um arquivo de documentação do Foreign Office a respeito do Brasil. A ideia é trazer essa documentação microfilmada para o Brasil, reuni-la com documentação também trazida de Washington, do Departamento do Estado, sobre o Brasil, e formar o início de um arquivo de documentos estrangeiros sobre o Brasil que nos ajudassem a aprofundar e esclarecer momentos e processos e quadros estatísticos relativos ao conjunto da história do Brasil e desses processos de decisão sobre o país que não se fazem exclusivamente no contexto interno, mas se fazem sempre numa espécie de ajuste entre o nível interno e o nível externo. Esse era o projeto maior. Mas lá chegando, eu fui convidado pelo professor Lynch, do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Londres, a participar dos trabalhos da universidade. Isso me propiciou um contato acadêmico também que foi prodigioso. A parte do que fui solicitado também para ter um trabalho de crônica jornalística da vida londrina, o jornal Folha de São Paulo. Eu acho que conjuguei então 3 níveis bastante diferentes de experiência, mas que eu acredito que entraram num estado de conjunção, de sintonia, que foi todo ele muito enriquecedor para mim. Em particular, eu acredito que o ápice dessa experiência foram as
conferências